Bom dia, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Física 1. Lembrando que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Metalúrgica e de Engenharia de Minas. Bem, pessoal, vamos dar continuidade ao capítulo de Energia Mecânica, certo? Aqui vamos fazer uma rápida revisão das últimas aulas sobre o tema. Ainda não chegamos a discutir o conceito em si de energia mecânica. Vamos fazer essa construção aos poucos, né? A energia cinética foi o primeiro ponto a ser abordado. Falamos que todo corpo em movimento pode estar associado a a ele está associado uma energia cinética, que é diretamente proporcional à sua velocidade ao quadrado. Na verdade, com o produto da massa também, certo? Existe uma outra forma de representar a energia cinética, mas a gente não vai falar dessa outra forma agora. Posteriormente, pessoal, definimos o conceito de potência. A potência ela vai ser o produto escalar da força resultante que atua sobre o objeto ou sobre a partícula com o produto escalar da sua velocidade, certo? Então, a interpretação física aqui seria o seguinte: olha, se eu tenho um objeto com uma certa velocidade e eu aplico uma força nele, essa força vai ser suficiente para que do ponto de vista da energia eu sofra o que? Um acréscimo. Então, um acréscimo. Esse acréscimo de energia a gente chama de potência, né? Então, a potência vai gerar exatamente isso, certo? Dentro de um intervalo de tempo, porque a velocidade é o que? É deslocamento por segundo, ok? Então, seria a interpretação, o quanto de energia que eu estou inserindo dentro de um intervalo de tempo. Só que do ponto de vista da ação de uma velocidade no contexto de que um objeto encontra-se com uma certa velocidade, ok? O trabalho, pessoal, ele, digamos assim, tem um conceito parecido, só que agora o trabalho eu não estou vendo mais do ponto de vista cinemático, assim, em termos de velocidade, certo? Eu estou vendo do ponto de vista da ação de uma força resultante que provoca um certo deslocamento dentro de um segmento de trajetória, certo? Que é isso que significa esse dr. E lembrando que é um produto escalar, entre a força é uma grandeza vetorial e esse dr é um deslocamento infinitesimal de trajetória, né? Dentro de uma trajetória, entre dois vetores posições R1 e R2, eu tenho um segmento de trajetória, certo? E que esse segmento de trajetória, multiplicado pela força resultante que atua sobre ele, né, sobre o objeto, vai gerar esse deslocamento. E se eu somar todas essas quantidades relacionadas a pequenos segmentos, eu vou ter o que? O trabalho total entre a posição R2 e a posição R1, certo? Entre a posição final, entre o vetor posição final e o vetor posição inicial, certo? Então, isso aí foi o conceito de trabalho que foi definido, ok? E agora, foi mostrado a vocês na aula anterior o teorema trabalho-energia, né? Em que, uma vez que a gente se calcula o trabalho, certo? Podemos calcular também a variação da energia cinética, certo? A variação da energia cinética é diretamente proporcional ao trabalho realizado pela força. Ou seja, se eu tenho um objeto, certo? Esse objeto encontra-se em repouso. Eu aplico uma força F nele, constante. E essa força F, ela faz que uma força resultante, ela provoca um certo deslocamento até uma determinada posição. Então, o trabalho relacionado com a ação dessa força nesse objeto é exatamente a variação da energia cinética que esse objeto
sofreu, né? Que nesse caso, se eu tenho um bloco parado numa superfície, certo? Vamos supor que a superfície é lisa. Qual é a velocidade inicial dele? É zero. Então, no momento que eu aplico uma certa força sobre esse objeto e ele sofre um deslocamento, o trabalho dessa força vai gerar o quê? Uma variação de energia cinética. Por quê? Porque ele vai sair de um estado onde ele se encontra com velocidade nula para uma posição onde a velocidade dele não é mais nula, certo? Então ele vai sofrer uma variação de energia cinética, ok? Então esse aí é o famoso teorema trabalho de energia cinética que foi mostrado a vocês na aula passada. Agora, pessoal, vamos entrar numa parte nova, que é chamada forças conservativas, certo? E energia potencial. Agora vamos construir, né, um conceito novo, que é a energia potencial. A energia potencial, o nome diz, né, não é uma energia associada a um movimento. Seria, digamos assim, abre aspas, uma poupança, fecha aspas, para que se gere futuramente um movimento. Por exemplo, se eu pego um objeto, uma esfera, vamos supor uma bola de tênis, ou uma bola de futebol, ou qualquer objeto esférico, vou para o alto de um prédio e eu vou ficar, digamos assim, segurando esse objeto, certo? Naquele momento, enquanto eu não soltar aquele objeto, eu não tenho movimento. Aquele objeto encontra-se com velocidade nula, porque eu estou, digamos assim, segurando aquele objeto. Mas isso não quer dizer que não há energia associada àquele objeto. Existe uma certa energia potencial ou um certo potencial que, uma vez acionado, uma vez utilizado, vai gerar o quê? Uma certa quantidade de movimento, né? Vai gerar movimento, vai gerar velocidade, ok? Então é isso. Esse é o conceito de potencial ou energia potencial. Seria, digamos assim, uma energia que está intrínseca a um certo sistema ou a um certo objeto, que uma vez acionada, ela vai gerar uma velocidade, ou vai gerar movimento daquele objeto, daquela partícula, certo? Mas isso acontece, pessoal, só quando estou sujeitando essa partícula ou esse objeto à ação de forças chamadas conservativas. Se essas forças não são conservativas, eu não tenho como ter um potencial, certo? O potencial ele só é gerado, digamos assim, só vai fazer sentido se eu tiver que esse objeto ou essa partícula esteja sujeita a forças conservativas, certo? O que são forças conservativas? Forças conservativas, pessoal, são forças que, digamos assim, elas não atrapalham o movimento no sentido de roubar energia. Vejam bem, elas são forças que conservam, de certa forma, o potencial. Depois a gente vai ver uma relação entre forças conservativas e o potencial, certo? Certos tipos de força. Mas não agora, só depois. Então, exemplos de forças conservativas. Força-peso, a força gravitacional, né, que rege os planetas do ponto de vista do espaço, né, universo, né, astronômico, corpos celestes em geral, digamos assim, certo? A força peso, como eu falei anteriormente, a força eletrostática também é uma força, que é a força colombiana, né, que vocês viram lá no ensino médio. É uma força conservativa. Repare, a força eletrostática, a força relacionada com
cargas em movimento já não é mais conservativa. Por quê? Porque ela fere essa primeira condição, que é o que? Depender somente da posição, certo? Então a força eletrostática é uma força conservativa, certo? Força peso, força gravitacional, força elástica é uma força conservativa, certo? Porque depende somente da posição. E o trabalho o trabalho dessas forças conservativas que eu falei agora, ela não depende da trajetória. Eu posso sair de um certo ponto A até o ponto B, certo? E pegar qualquer trajetória que eu quiser, que o trabalho sempre será o mesmo. Certo? O trabalho sempre será o mesmo. E aí a gente vai ver depois por que isso ocorre. Por que não ocorre uma mudança do trabalho se eu pego uma trajetória diferente? Por exemplo, eu tenho 2 pontos na vertical, né? O eixo vertical. Eu saio de um ponto 1 até o ponto 2. Não importa, no caso no sentido norte-sul. Não importa se eu vou pegar o norte-sul ou se eu vou descer de forma... No caso aí vai ser uma linha reta, né? Se eu vou fazer uma trajetória de linha reta ou se eu vou descrever um movimento curvilíneo, né, como se fosse uma onda descendo até chegar ao ponto 2, certo? Não importa o tipo de caminho, certo? Eu sempre vou ter que o trabalho será o mesmo, ok? E para exemplificar isso, vamos calcular agora um exemplo de força conservativa, que é a força peso, certo? Aqui o exemplo é o seguinte: eu tenho aqui um bloco no plano inclinado e eu tenho duas trajetórias diferentes. Eu posso pegar esse bloco e soltar do ponto A até o ponto B, então ele vai descrever uma queda livre, e o outro, e a outra trajetória seria o que? Ele desceu um plano inclinado saindo de A até C, certo? Então, de A até B e de A até C, eu tenho o quê? Que os trabalhos serão iguais. E aí eu coloquei a pergunta, será mesmo que são iguais? Então a gente vai mostrar aqui para vocês, né? A ideia é mostrar para vocês que os trabalhos são iguais. Muito bem. Então temos o seguinte, temos que o trabalho de A até B, ele vai ser dado pela expressão aqui em cima, né? É um vetor posição R1 até um vetor posição R2, ou seja, um vetor posição inicial até um vetor posição final. Como o nosso trabalho aqui, como o nosso exemplo aqui é um caso unidimensional, que eu estou considerando a trajetória de A até B, repare que é de A até B, não de B até A, é de A até B. Estou saindo de A e vou para B. E o vetor peso é aquela expressão aqui, como vocês estão observando aqui no canto direito, né? Essa aqui é a força peso, certo? Então, o que acontece? Agora vamos ter cuidado, vamos pegar o conceito de trabalho, que é essa expressão aqui em cima, certo? E vamos adaptar para o nosso problema, certo? Que é o queda livre, que eu estou analisando aqui o trajeto entre A e B. É essa parte aqui que eu estou analisando, né? É esse caminho aqui que eu estou analisando primeiro. Depois a gente vai para o outro caminho, que é o caminho de A até C. Vamos primeiro fazer de A até B. Então o trabalho de A até B vai ser o quê? Y de A, ou seja, a posição A do eixo Y vertical, até a posição B do eixo Y. Por isso que tem esse subíndice A e B, certo? Aí repare, eu já estou colocando aqui a componente do vetor peso do trabalho aqui em cima. O F vetor aqui é o vetor peso, certo? E aí eu estou colocando aqui, só que o que acontece? A gente sabe que o vetor peso ele aponta na direção contrária à orientação positiva do eixo X, do eixo Y.
O vetor peso está aqui nessa direção, né? O vetor peso ele está aqui nessa direção. Então tem o vetor peso, certo? E eu tenho também o vetor gravidade, né? Só que aí no caso aqui, a gravidade já está na mesma direção do vetor peso, porque é a única força que atua no sistema aqui. Claro que a gente está desconsiderando, deixa eu mencionar isso, né? A gente está desconsiderando, né? Vamos desconsiderar a resistência do ar aqui nesse problema, certo? Então o vetor peso ele tem a mesma direção do vetor aceleração, que é a própria gravidade, certo? Mas o sentido é o que? É negativo, porque o vetor g é menos g, certo? Unitário j, porque é o versor unitário da coordenada vertical y, certo? E o deslocamento é para onde que está o deslocamento? O deslocamento é nesse sentido aqui, certo? O vetor dr, ele é quem? É o elemento de trajetória. É o elemento de trajetória que multiplica o vetor unitário, j, certo? Então, quando a gente for fazer esse produto escalar aqui, eu vou colocar o que? O unitário j em evidência, né? Eu vou fazer o produto escalar, perdão, em evidência não, vou fazer o produto escalar desses dois vetores unitários aqui. E aí eu coloco o sinal negativo para fora da integral e fica mg dy. Certo? Como os dois vetores unitários, o produto dos dois vai dar igual a 1, porque eles pontam na mesma direção, certo? Então o cosseno do ângulo entre dois vetores que são a mesma direção, mesmo sentido, certo? E eles vão ter o quê? O cosseno vai ser zero. Perdão, o cosseno do ângulo é o quê? É igual a 1 porque o ângulo entre eles é zero. Então esse camarada aqui vai ser igual a 1. Ok? Esse camarada aqui vai ser igual a 1. E agora, uma vez feito isso, como é que fica a minha expressão aqui? Eu tenho que o trabalho de A até B é menos o trabalho de YA até YB de MG dy. Agora vamos colocar os limites de integração. Aqui precisamos ter cuidado. Por quê? Porque, olha só o seguinte, o YA é o que? É a posição inicial e o YB é a posição final. Então, o que acontece? Eu tenho H, que é a altura da posição, que é o valor da posição YA, e 0, que é o nível 0 de altura que eu defini, né? Então vai ser aqui vai ser o nível 0 de altura que eu defini. Esse nível aqui é o nível 0 de altitude, ou de altura, ou do eixo Y, do eixo vertical. Só que tem um sinal negativo. Então, quando tem um sinal negativo na frente de uma integral, a gente pode inverter os limites de integração. Então, a parte da posição final troca com a posição inicial, ou seja, o limite de integração superior ele inverte com o limite de integração inferior, certo? E aí, fazendo essa integral mg dy, a gente vai achar mgh. Então, o trabalho, finalmente a gente chega aqui que o trabalho de A até B, ele é o que? É dado pela massa, gravidade e altura, certo? Esse é o trabalho da força peso, ok? Esse é o trabalho da força peso. Certo, pessoal? Então, temos aqui o trabalho da força peso, que é mgh. E, Francisco, e agora? Como é que fica o trabalho de A até C? Será que vai dar a mesma coisa? Vamos ver, né? Então, agora a gente vai calcular o trabalho relacionado. Antes disso, vamos colocar um destaque aqui, né? Então, a gente viu o quê? Que o trabalho de A até B
Então, pessoal, agora vamos calcular o trabalho relacionado ao ponto A a C, né? Eu fiz o primeiro caso, foi de A até B, agora vamos calcular o trabalho da força-peso, saindo de A, descendo pela rampa até o ponto C, certo? Repare que agora o eixo de coordenada, meu Y e o meu X, eles estão relacionados com o que? Com o plano inclinado. Então, nesse caso aqui, a força resultante, né, vou colocar aqui em destaque, né, a força resultante que vai fazer o movimento do bloco é essa aqui. mg seno θ unitário I, porque está na direção unitária do eixo X, certo? E o meu dr aqui é um dx, né? É um dr unitário I. Então vai ser onde o dr, como o caso é só no eixo X, não tem movimento em Y, então o dr é o próprio dx. E aí, né, novamente, se a gente for pegar aqui a definição de trabalho, né? Você vai ter o que? Que o trabalho é a integral do vetor posição inicial até o vetor posição final do produto escalar de f dr. Fazendo isso, o que vai acontecer aqui? Eu tenho um trabalho de uma posição RA até RC. A força aqui vai ser mg seno θ unitário I e o dr é dr unitário I, certo? E mais o dr é o próprio dx. Repare que aí eu vou ter um produto escalar dos dois versores unitários, I e I. E como eu mostrei anteriormente, no caso isso aqui vai ser 1. Essa integral aqui, de RA até RC, vai ser que é mg seno θ dx, certo? Aí você, repetindo isso aqui de novo, você vai ter mg seno θ dx. E aí vamos definir os limites de integração. Ele parte do ponto A. Então a minha origem do movimento é aqui, ó. Mas não é H? Calma. Agora aqui a questão é a seguinte. Eu vou colocar a origem do movimento aqui em cima, certo? Então a distância que ele vai percorrer, a posição é zero, né? A posição inicial é zero e a distância que ele vai percorrer é a distância d, certo? Que seria, digamos assim, o valor da posição no ponto C. Ok? Então RC é D, que é o tamanho da rampa, e RA seria zero. Aqui vamos colocar. Então aqui vai ser, vamos apagar aqui. Aqui eu vou ter 0, né, que é RA, até D. A mesma coisa, ó, 0 até D. Certo? Aí eu vou passar a integral para fora, como vocês estão observando aqui. Vamos ficar mg seno θ integral de 0 a dx, de 0 a d de dx. E aí temos esse resultado aqui, fazendo essa integral. Vai ficar mg seno θ que multiplica a distância da rampa. Mas quem é seno θ que multiplica d? Seno θ que multiplica d é a própria altura h, certo? Porque o d seria a hipotenusa, então como é que é a relação trigonométrica do seno? É cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno θ que multiplica a distância da rampa, que foi a distância percorrida pelo bloco, é igual a h. E aí, olha só o que acontece, a gente chega nesse mesmo resultado aqui, ó. Ok? A gente chega nesse resultado aqui. Esse é o resultado do trabalho de AC. Se a gente comparar agora o trabalho de AC, aqui aconteceu alguma coisa aqui. Não. Se a gente for comparar o trabalho aqui de AC, então temos o trabalho de AC é igual ao trabalho de AB, certo? E realmente, então, repara que não importa o caminho que ele adotou. Certo? Se ele está saindo de A até B e de A até C, a ideia é o quê? É chegar na base, né? No nível zero de altitude do eixo Y. Repare que aqui, tanto B quanto C, eles estão no nível zero de Y, né? Eles estão no Y nível zero.
B. Vou apagar aqui, ó. Y de B é igual a Y de A. Ou A não, perdão. Y de C. Então, esses dois são iguais, né? Que é o que? É zero. Que aí eu tenho o meu eixo positivo aqui, certo? Então, o trabalho associado a esse ponto, saindo de A até B, ou de A até C, o trabalho é o mesmo, certo? O trabalho é o mesmo, porque eles estão no mesmo nível. Se C estivesse mais abaixo de B, ou mais acima de B, aí seria diferente. Ok? Não seriam iguais. Repetindo, se o ponto C tivesse um pouco acima ou um pouco mais abaixo, certo? Então, esse trabalho aqui não seria igual. Isso aqui não seria verdade. Certo? Isso aqui não seria verdade. Mas como o nível de o nível de B é igual ao nível de C, então os trabalhos são iguais, certo? Então a gente mostrou, pessoal, que uma força conservativa, né, ela é o que? O trabalho não depende do caminho. Então é uma característica da força-peso é essa. Não só da força-peso, mas qualquer força conservativa que dependa somente da posição. Alguém pode falar, mas a força-peso não depende da posição, é só mg. Sim, melhor ainda, porque ela é constante, né? Pode passar a posição que for, ela é constante naquela posição, certo? Ao longo de diferentes posições, na verdade, ela vai ser constante. X igual a 1 metro, vamos supor, altura igual a 1 metro, altura igual a 2, 3, 4, 10 quilômetros. Quer dizer, 10 quilômetros, já estou exagerando, mas 10 metros, 100 metros, 200 metros, né? Você tem o que? Você tem uma constante, não é uma constância, né? Digamos assim, né? Uma consistência do produto massa vezes a gravidade, certo? Isso não é muito bem verdade quando a gente vai para o problema prático, né? Que aí tem o efeito de latitude, a rotação da Terra, enfim, mas isso é uma discussão que não cabe ser aqui, digamos assim, abordada, ok? Então, em termos práticos, a gente pode dizer que a gravidade, o produto massa vezes a gravidade, que a gente chama de força-peso, é uma força conservativa, certo? Então, vai ficar como exercício depois, em vez de ser da força-peso, fazer a força elástica agora, certo? Então, fica como exercício, não obrigatório. A força elástica. Lembrando que a força elástica, que a gente tinha chamado de K, né? Por causa da constante. A força elástica é menos K vetor R, certo? Ok? Aí vocês façam um problema unidimensional, onde R é o próprio X unitário I. Ok? E aí vocês vão ter o exercício que consiste em calcular o trabalho da força elástica entre uma posição x1 e uma posição x2, certo? Que é isso aqui, F de K, produto escalar, dr. Aí vocês vão ter que dizer quem é o dr, tá bom? Então fica como exercício descobrir qual é o trabalho da força elástica. Então, pessoal, vamos terminar nossa aula aqui e na próxima aula a gente continua. Vamos falar da energia potencial. Vamos definir a energia potencial aqui. Ok? Um abraço a todos e até a próxima videoaula.